Olá, você de casa, sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar todas as terças-feiras, levando informações pertinentes à saúde, estética e beleza. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a doutora Beatriz Brim-Miller, psicóloga, escritora, trainer em neurolinguística. Nós vamos abordar alguns assuntos aqui, entre eles PNL, neurolinguística, comunicação, relacionamento, emoções e autoestima. Então vocês já viram que o programa hoje está recheado de informações para você. Você que está em casa, mande suas mensagens, participe do programa com a gente, vamos sabatinar nossa convidada e sugar esse conhecimento, não é verdade? E é isso aí, gente. Nossas redes sociais vão estar na tela o tempo todo para que vocês estejam entrando, para dar aquela curtidinha no YouTube e acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Já voltamos, não saia daí. Solta a vinheta. Estamos de volta agora em definitivo com o programa Show de Saúde. Já estou com a minha convidada aqui. Seja bem-vinda, doutora Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Doutora, hoje está aqui para ser sabatinada, responder algumas perguntas, trazer um pouco de conhecimento para mim e para o público de casa. Mas antes, doutora, vamos falar dos cursos? Vamos sim, mas eu quero falar, Baroni, que para mim é um imenso prazer ser sabatinada. É todo nosso. Né? Faz parte da minha missão compartilhar conhecimentos, então é um imenso prazer estar aqui para ser sabatinada e responder a todas as perguntas. Tá. Doutora, nós teremos o curso agora, do dia 3 ao dia 5 de março, 24 a 26 de março, 14 a 16 de abril, e 5 a 7 de maio. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse curso, sobre o que vai ser ministrado, qual a importância do nosso telespectador estar participando, se não nesse, mas nos outros cursos que vêm por aí. É uma formação, né, que chama Meta PNL Practitioner. Então, é uma formação em PNL e neurosemântica. Então, o nosso treinamento de PNL, ele tem um agregado que é a neurosemântica. Então, eu faço parte do Instituto Internacional de Neurosemântica. E esse treinamento, que é em 4 módulos, são essas 4 datas que você citou, é um curso que vai te capacitar a lidar com diversas áreas e diversos aspectos da sua vida. Aí. Lembrando as datas, 3 a 5 de março, 24 a 26 de março, 14 a 16 de abril, 5 a 7 de maio. Depois, se você quiser, é só entrar nas nossas redes sociais que a informação vai estar lá. Inclusive, foi colocado aí na tela o banner do curso para vocês estarem visualizando e sabendo mais. Doutora, quem se interessar em fazer esse curso, em participar, os outros, né, que a senhora ministra, qual seria o endereço, rede social para a gente estar entrando e conhecendo? Isso. Nós temos o telefone, que é o 65-99604-1234. Tem o site que você encontra lá a informação de todos os treinamentos que eu ministro. Então, é o www.beatrizbrimiller.com.br. E eu também tenho Instagram, Beatriz BruEH, Facebook. Então, todos no YouTube, no canal do YouTube também, né, nós temos vídeos, depoimentos, tem informações ricas, né, conteúdos para você, assim como também no meu site. Então, fique à vontade para visitar, né, fazer parte dele também.
Segura mais um pouco na tela essas informações, tá, Caio? Para o público de casa estar anotando com calma, tá ali na tela as informações. Então, lembrando que esses cursos acontecem agora no mês de março, abril e maio, tá? Exato. E, como a doutora disse, o intuito do curso é estar mostrando um pouquinho mais do PNL, né? Isso. E tem uma coisa, eu gostaria que você mostrasse, eu trouxe o livro. Esse aqui é o livro Libertando a Sua Mente em PNL, tá aqui, ó. Isso. Esse é um livro que todos os alunos que fazem parte desse treinamento recebem no ato da inscrição ou no primeiro dia do curso. Ele é um livro que tem os principais conteúdos da programação neurolinguística, e ele foi escrito por vários trainers do Brasil inteiro que fazem parte da Sociedade Internacional de Neurosemântica. Então, foi escrito numa linguagem para que qualquer pessoa que, mesmo que não conheça a PNL, possa adquirir com facilidade esse conhecimento e fazer uso das suas práticas. Então, é um livro que tem conteúdo teórico e prático. E esse é um ponto importante também para se alientar quanto ao treinamento. A gente pode dizer assim que o treinamento ele é 30% teoria e 70% de prática. Quer dizer que cada coisa que você aprender, você vai praticar durante o treinamento e você vai sair apto a utilizar imediatamente esse conhecimento. Não é aquilo que vai depender de você pegar, não. Você já vai saber aplicar ele. Aí, bem colocado, informação passada. Doutora, a senhora está trabalhando nesse segmento de PNL, a senhora é psicóloga, escritora, trainer, né, em neurolinguística. Há quanto tempo já? Nossa, eu trabalho com treinamentos já há quase 30 anos. Né? Se eu contar o tempo antes, que eu trabalhei na Caixa Econômica, e lá eu era instrutora também, então fora depois da Caixa, né? E mais a Caixa dá quase 30 anos, 29 e uns quebradinhos, viu, gente? Então eu estudo a programação neurolinguística mais de 25 anos. Eu comecei a estudar PNL com os precursores que trouxeram para o Brasil, que foi o Dr. Laí Ribeiro. Ele que trouxe as primeiras informações sobre PNL e eu, na época, participei. Então, eu tenho me dedicado a estudar, utilizar, né, não só na minha vida, como também com os meus clientes em consultório. Então, como psicóloga, muitas vezes a pessoa chega com alguma questão e ela precisa de uma intervenção mais objetiva. E daí eu vou utilizar a PNL. Por exemplo, existem muitas pessoas que às vezes sofrem de fobia. A fobia, ela é tratada de uma forma... no consultório, com a psicologia, é um processo mais lento e gradual. Na PNL, nós temos um exercício que vai demandar de 40 minutos a 1 hora, que você pode liberar a pessoa de uma fobia. Então, por que eu vou utilizar um processo mais lento e demorado se existe uma técnica que pode me ajudar? Entendo. E no PNL nós também conseguimos estar tratando a depressão? A depressão, é interessante a gente observar a causa da depressão, né? E dependendo da causa da depressão, sim, podemos utilizar algum exercício. Mas a psicologia, ela tem uma forma sistemática, né, de trabalhar que é bem eficaz. Porque a depressão hoje atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Uhum. É considerada aí a doença do século, né? Não é verdade?
Sim. Isso já foi já no século anterior. E é preocupante, né? Porque cada vez mais, agora eu estou falando com a psicóloga, cada vez mais pessoas estão passando por essa patologia. Ela pode levar a vias de fato, e não tem idade, né? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, qualquer um pode passar por isso. Não é isso, doutor? Sim, e a depressão, ela pode ter um leque muito grande de causas. Então, não existe uma única resposta para isso. Então, da onde vem a causa? O que aconteceu com essa pessoa, né? E daí nós podemos ter desde questões sistêmicas, e daí é a constelação sistêmica familiar, que pode contribuir, e como questões traumáticas que aconteceram, como, de repente, a pessoa perder algo que seja muito valioso e ela se sentir meio sem sentido de vida, sem objetivo para viver. Então, as causas podem ser variadas e no contato, né, com o cliente, no diálogo, é que se pode avaliar, né, a forma de como ajudá-la, qual é a ferramenta mais adequada para ajudar essa pessoa. Tá certo, isso foi mais uma pergunta minha, uma curiosidade minha, tá? Doutora, nós temos alguns temas para abordar. Um deles é a PNL, a neurolinguística, comunicação, relacionamento, emoções e autoestima. Podemos conversar pelo PNL, que eu acho que para tirar todas as dúvidas do telespectador, quebrar alguns paradigmas, né? Sim. Podemos começar por ele? Podemos, Então, podemos sim. Eu tenho uma pergunta aqui que vem aqui do Centro-Sul de Cuiabá. O que é PNL e para que serve o PNL? Então, a PNL, ela é uma ciência e ela nasceu, né, da psicologia. Foi nos anos de 1975, então você vê que é relativamente jovem, né? Bandler e Grinder, eles começaram a estudar pessoas que eram muito bem-sucedidas nos Estados Unidos, e essas pessoas, um foi o Fritz Perls, que é o criador da Gestalt, que é uma terapia de psicologia, né? Outra é a Virginia Satir, que trabalhava com terapia familiar, e outro é o Milton Erickson, que utilizava a hipnose. Então, é o pai da hipnose. Esses dois lhe chamou a atenção o resultado que esses 3 terapeutas obtinham no trabalho com os seus clientes. E eles passaram a estudar, estar com eles, observar como eles trabalhavam. E uma pergunta que foi a que desencadeou o desejo deles de criar a PNL foi: essas pessoas fazem isso com tanta maestria, né, com tanta desenvoltura, como nós podemos replicar esse conhecimento para que outras pessoas também possam se valer desse conhecimento? Então, foi esse primeiro desejo desses 2 criadores da PNL que fez com que eles se mobilizassem a entender essas técnicas e estudá-las e perceber no comportamento humano. Então, a PNL nasce a partir disso. Então, o que é a PNL? Então, o P é de programação, o N de neuro e o L de linguística. Então, programação neurolinguística. A parte programação diz de como nós funcionamos. Então, a nossa forma de responder no mundo, quer dizer, os nossos comportamentos, a forma que nós nos emocionamos, a forma como nós nos comunicamos, nós temos uma programação interna. Então, nós criamos
programas internos que fizemos a partir da nossa experiência de vida, desde o nascimento, à medida que nós fomos convivendo e tendo a necessidade de nos adaptar nesse mundo, nós criamos esses programas e continuamos a aperfeiçoá-los, né? Então, a parte neuro, que tem a ver com a nossa neurologia, então, como os nossos sentidos captam as informações, através do olfato, do tato, do paladar, né, da audição. Então, é a parte neurológica. E a linguística é como nós nos expressamos. Então, são os símbolos, né? A nossa linguagem, né, o português, é um símbolo linguístico. Então, é a parte como nós expressamos. Então, a programação neurolinguística é uma ciência que nos ajuda a entender como nós criamos os nossos programas internos, como nós nos relacionamos, como nós nos comunicamos, né? E, muito além da gente perceber ou ter esse conhecimento, ela também nos ajuda a como, a partir desse conhecimento, eu transformar, eu mudar aquilo que não é mais útil para mim. Né? Então, por exemplo, na PNL, a gente fala muito, né, sobre que nós criamos uma forma de viver, de nos relacionar, conforme a nossa condição naquele momento, que a gente sempre faz a melhor escolha, segundo o que nós temos como recursos, sejam principalmente os recursos internos como externos. Então, nós vamos responder a algo no nosso mundo em função dos nossos recursos, e a gente sempre vai fazer a melhor escolha. Porém, uma escolha que eu fiz quando era criança, por exemplo, que eu imagino que eu tinha 5 anos de idade e criei um programa, uma forma de me relacionar. Agora, com 20, 30, 50, 60 ou mais, eu percebo que aquele programa ele já não atende mais a minha necessidade. Hoje, ele não é mais útil para mim. Então, aquilo que lá na infância foi necessário e útil, e foi o que eu dei conta de criar a partir dos meus recursos internos, hoje ele pode estar me atrapalhando. E a grande e maravilhosa notícia é que a PNL vem com ferramentas para nos ajudar a mudar esses programas que não nos atendem mais. Aí, muito bem respondida a pergunta. Eu não esperava menos. Doutora, Obrigada. A senhora falou que o PNL está conosco desde 75, né? Exato. É relativamente novo. Mas a psicologia também é nova no Brasil. Porque a psicologia ela completa agora no dia 27 de agosto 60 anos. Exatamente. De Brasil. De Brasil. Nos Estados Unidos já tem 100 anos, né? Porque começou lá. Começou lá. Mas aqui no Brasil ela foi considerada, oficializada, vai completar 60 anos agora em agosto. Exatamente. É muito jovem, dia 27 de agosto. É muito jovem, muito jovem. Essa pergunta da senhora, veja bem, a senhora respondeu aqui, ó. A Sueli Miranda, do Centro-Sul, fez a pergunta. Quais são as técnicas de PNL? É uma pergunta que vem de Osmar Nunes de Osasco. Tá? A senhora teria alguma coisa a acrescentar nessa pergunta? Tem muito o que acrescentar. Então, vamos falar quais são as técnicas de PNL. Queria agradecer aí os outros estados que nos assistem pelas redes sociais, participam com a gente, mandam sempre essa pergunta. O Osmar mesmo é um que está todo o programa com a gente, mandando pergunta, acompanhando ali. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela cumplicidade, tá? Doutora, responda para o Osmar, então, quais são as técnicas de PNL? Osmar, é um bocado de coisa, toma nota aí. Então, a PNL, pensando na resposta que eu acabei de dar, né? Então, ela tem ferramentas que nos ajudam a perceber.
Então, entre essas ferramentas, nós vamos estudar como nós nos comunicamos, né? A forma como nós nos comunicamos, se é uma comunicação mais visual, mais auditiva, mais sinestésica. E ela nos ajuda não só a perceber como nós fazemos essa comunicação, como a gente perceber o outro. Então, a partir dessa percepção, eu vou me comunicar utilizando a linguagem que o outro utiliza. Então, esse é um ponto maravilhoso que daqui a pouco a gente pode detalhar um pouco mais. Outra ferramenta da PNL, por exemplo, ela explica aqueles programas internos que eu falei, que chamam metaprogramas. Michael Hall, que é do Instituto, né, o fundador do Instituto de Neurosemântica, ele mapeou 60 metaprogramas. E o que são os metaprogramas? Cada um vai dizer da forma como nós relacionamos na vida. Então, eu vou citar 2 exemplos. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser bastante detalhista. Então, é aquela pessoa que quando ela pega algo para fazer, ela é tão minuciosa, tão cuidadosa. Enquanto o outro tem uma visão mais global. Então, esse é um metaprograma, que ele sai do global para o específico. E, dependendo da atividade que a pessoa desenvolve, às vezes é muito útil ela ter uma visão mais global e, às vezes, é muito útil ela ser mais detalhista. E, no treinamento, a gente pode trabalhar como numa escala, a pessoa graduar conforme a necessidade. Outro metaprograma também é com relação à forma como a pessoa se motiva. Então, há pessoas que se motivam pelo desejo do que ela vai alcançar e existem pessoas que se motivam pelo medo do que ela poderá perder ou pelo que poderá acontecer. Então, também a motivação, ela é citada e a gente trabalha profundamente os metaprogramas onde a pessoa está. E assim, então, são 60 metaprogramas. Outra ferramenta são as metaperguntas. A gente trabalha aprendendo como fazer perguntas para extrair da pessoa a informação que às vezes está ocultada. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim: nossa, sua comunicação está muito ruim. Com essa informação, você consegue saber exatamente o que na sua comunicação não está indo bem? Não. Mas você pode fazer uma pergunta, né? Então, uma pergunta, por exemplo, como: o que exatamente na minha comunicação não está bem? Então, essa é mais uma ferramenta. Trabalhamos linhas do tempo. Então, nós temos uma representação interna de passado, presente e futuro. E nessas representações internas, nós temos na memória os eventos que aconteceram no passado, eles têm lá o seu registro. E podemos ter expectativas com relação ao futuro. E na PNL existem vários exercícios que podem nos ajudar tanto a voltar utilizando a linha do tempo num evento do passado para ressignificar aquele evento. Se aquele evento, por exemplo, me criou crenças limitantes, dificuldade para alguma coisa, eu posso mudar os significados que eu dei naquele evento e agora vir para o meu presente completamente liberado. Assim como eu também posso criar com relação ao que eu desejo para o meu futuro. Então, utilizando a linha do tempo, nós podemos trabalhar
dessas diversas formas. Também outra técnica, a linguagem da hipnose, que é uma linguagem que é extraída lá do Milton Erickson, que utiliza formas de nós nos comunicarmos para influenciar e, às vezes, levar uma mensagem com mais exatidão, com mais profundidade que a gente queira. Bom, no curso de PNL, são mais de 50 exercícios que você vai aprender e praticar para fazer as mudanças que você deseja na sua vida. Aí, mais uma resposta bem completa. Quero agradecer demais novamente nossos telespectadores que nos ajudam aí com as suas perguntas e também agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter o programa. A doutora Beatriz é uma delas, está com a gente agora. Entre outros, como Oncocenter, Clínica Atrium, GastroMT e por aí vai. Clínica Imagem, Unimed, Pontual Link, que fornece a nossa internet aqui. Reabilite Saúde está com a gente, como vocês podem ver. Aqui nós temos Reumacentro, aqui nós temos os telões, que fica, olha lá, doutora Beatriz Brim-Miller, está lá já na tela. Então, você que está nos assistindo, entre em contato com a gente por esse telefone que está na tela e venha fazer parte desse time de grandes profissionais, os melhores da região centro-oeste, da Baixada Cuiabana. Venha fazer parte desse time com a gente. Eu faço questão de ir atender vocês pessoalmente para já quebrar já gerar esse contato, né? O primeiro contato. Para quando chegar aqui a gente já ter um pouquinho, tá mais solto, né, doutora? Sim. Nem quando eu fui atender a senhora ali, a gente quebrou, fez esse primeiro contato. Chegando aqui a gente já é de casa, né? Não é verdade? Então, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes eu quero repetir, mostrar novamente o livro. Foca aqui para mim, por favor. Ó. Mostrar novamente o livro. Esse livro é dado para vocês nos cursos, nas palestras que a doutora ministra. Por exemplo, vai ministrar agora no dia 3 a dia 5 de março, 24 a 26 de março, 14 a 16 de abril e 5 a 7 de maio, tá? Então, tá aí. Vocês vão estar recebendo um livro como esse aqui, além de todo esse conteúdo, essas informações dessa profissional, como vocês viram aí, tirando todas as dúvidas de vocês. Vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu queria chamar a Juliana, ela é da Atuale. Eu estive lá com ela, conheci o espaço dela, espaço maravilhoso, gente. A gente vai falar de autoestima aqui, vai lá na Juliana conhecer o espaço da Juliana, toda a parte de estética e beleza para você. Coloca na tela, é com você, Juliana. Oi, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Juliana Carvalho, do Instituto Atuale, biomédica esteta. Vim dar uma dica para vocês sobre os cuidados pós-toxina botulínica. A toxina botulínica, após a gente injetar, é necessário que o paciente não abaixe a cabeça nas próximas 4 horas, não massageie o local e nem deite. Além disso, evite calor para que a ligação da toxina seja de forma adequada no músculo para começar a fazer os efeitos de relaxamento. Até a próxima dica, aguardo vocês. But I'm not going out.
Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito obrigado mesmo por nos enviar as perguntas que nos ajudam a estar sabatinando e tendo mais informações dos profissionais que por aqui passam. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Você de casa que está ligando agora o televisor, que está acessando agora e não pegou o primeiro bloco, não se preocupe, você pode entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e estar assistindo na íntegra, tá? Para não perder nada. Vale a pena, viu, gente? O primeiro bloco foi esclarecedor. Doutora, uma pergunta que eu fazendo para a senhora. Quais são os profissionais que devem se beneficiar e fazer o PNL? Ótima pergunta, Varone. Então, como o forte na PNL é trabalhar a comunicação, são pessoas que lidam com comunicação. Por exemplo, você. Então, quem mais? Então, pessoas que não só estão na televisão, né, ou no rádio, ou à frente de meios de comunicação, né, com toda essa visibilidade, mas também pessoas que lidam com pessoas. Então, seja você um médico, um dentista, seja você um esteticista, né, como a Juliana, que você chamou agora, minha amiga querida, excelente profissional. As pessoas que trabalham com vendas, gente, extraordinário, um vendedor que conhece a programação neurolinguística vai saber exatamente como falar com o cliente na hora de apresentar o seu produto. Pessoas que trabalham na área de atendimento. Então, todas as profissões, professores, palestrantes, todas essas pessoas são esses profissionais são altamente favorecidos com a programação neurolinguística. Aí, respondida a pergunta, já aproveitando e agradecendo, porque no bloco anterior a senhora acabou respondendo sobre, entre outras coisas, sobre os principais objetivos da PNL, e já tinha sido feita essa pergunta pela Lindalva Pires, aqui do Goiabeiras. Muito obrigado, viu, Lindalva? Foi respondida sua pergunta. E eu tenho uma pergunta agora de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Muito obrigado aí aos outros estados que nos acompanham. Heitor Suzarte, ele faz a seguinte pergunta: como usar o PNL no dia a dia? Ela poderia responder para o Heitor? Sim, excelente pergunta, Heitor, porque afinal, né, a PNL ela foi criada exatamente para isso, para que a gente pudesse, com esse conhecimento, transformar a nossa vida, ajudar a impactar as pessoas, né? Então, através das técnicas, por exemplo, outra técnica que eu esqueci, a gente aprender a como criar rapport, sintonia, conexão com as pessoas, né? Essa é a técnica mais importante. Mas como faz isso, Beatriz? Então, quando nós nos comunicamos buscando rapport, sintonia, significa que eu vou buscar me relacionar com a outra pessoa, compreendendo o mundo dela interno, quer dizer, o mindset dela, a mente dela, como ela vê o mundo, qual é o modelo de mundo que ela tem.
Porque cada um de nós, pela nossa vida, experiência, pela forma como fomos criados, o nosso círculo familiar e todas as experiências, nós vamos criando esse modelo de mundo interno. E cada um de nós tem um modelo de mundo. Então, se eu me comunico com as pessoas acreditando que o meu modelo de mundo que está certo, se o que eu penso está certo, se o que eu acredito que é verdade é certo, eu vou ter dificuldades de criar conexão, criar rapport com as pessoas. Porque cada um de nós tem o seu próprio modelo de mundo que foi criado pelas suas experiências. Então, uma forma de criar sintonia, rapport. Anota aí a dica. Primeira, e é a mais poderosa, se eu consigo respirar no mesmo ritmo que a pessoa que está falando comigo respira. Se eu consigo sintonizar a voz, o tom de voz, o volume de voz. Então, se a pessoa fala mais rápido, eu vou ter que falar mais rápido. Se a pessoa fala num tom mais lento, mais gradual, eu procuro ir no mesmo ritmo dela. Então, essa é outra forma de ajudar. Também, outra forma é a que a gente chama de espelhamento. Então, conforme a pessoa está, por exemplo, se ela está de braços cruzados, eu posso também, né, fazer um espelhamento de corpo, ou se ela está mais leve, braços soltos, se ela está com o corpo ereto, ou se ela está mais relaxada. Então, são coisas que vão te ajudar a criar uma profunda conexão com as pessoas e te ajudar a criar sintonia. Agora, detalhe importante, a gente deve fazer isso com muita elegância, com muita descrição. A gente deve ser, com muita discrição, perdão o erro, muita discrição, a gente deve ser extremamente discreto, cuidadoso, porque senão outra pessoa percebe e daí, ao invés de criar rapport, você quebra o rapport com a pessoa. Então, essa é uma das formas. E também você conhecendo, né, através do treinamento, se a pessoa é mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica, você poderá se comunicar com ela utilizando as palavras próprias de cada sistema representacional, né? E como você pode fazer para identificar? Por exemplo, pessoas mais visuais, normalmente elas prezam pela imagem, elas prestam atenção no que é belo. Elas, quando falam, elas falam muito rapidamente, porque elas se comunicam através de imagem, e para dar conta das imagens, então a fala fica mais rápida, a respiração na parte alta aqui do tórax, e gesticulam com braços mais abertos. E utilizam palavras como veja isso, né? Presta atenção aqui. Então, palavras que denotam o visual. Pessoas mais auditivas, elas normalmente falam num tom um pouco mais lento, elas são bastante objetivas na fala. Lhes chama muito atenção quando alguém comete erros. Por exemplo, a pessoa diz, eu estou com um problema. Ela vai dizer, você está com 2 problemas. Brincando um pouco. Então, assim, os auditivos, eles são muito cuidadosos com a qualidade da fala. E eles gravam frases extensas, muita coisa. Algo que você fala para um auditivo, gente, daqui 10, 50 anos ele ainda lembra, tá? Então, cuidado com o que você fala. O auditivo, ele tem gestos mais assim, lateralmente no corpo. E o terceiro canal, o sinestésico, é muito fácil perceber esse. Como ele respira na parte mais baixa do ventre, né, mais baixa aqui, mais para o ventre,
Ele tem uma fala mais pausada, mais lenta. Ele gosta muito do que é prazeroso. Ele pode ter sobrepeso, não quer dizer que tenha. Conheço muitos sinestésicos magrinhos, tá? Então, o sinestésico, ele faz pequenos movimentos próximos do corpo. E o sinestésico, ele é muito conhecido e quando ele vai conversar com você, ele gosta de tocar. É aquela pessoa que gosta de estar muito próxima. Então, no seu dia a dia, se você percebe em que canal a pessoa está, procure falar com ela, não só usando os gestos, né, o espelhamento, como eu falei no rapport, mas também falando, sintonizando com os canais sensoriais dela. Aí, respondida a pergunta. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora agora sobre neurolinguística, porque senão não vai dar tempo da gente abordar os temas. Neurolinguística, o Evandro Palma, de Londrina, está fazendo uma pergunta. Silmara Borges, de Alphaville, aqui em Cuiabá, e Carlos Augusto, de Tangará da Serra, Mato Grosso. As perguntas são, eu vou fazer 3 perguntas para a senhora, Sim. porque daí a senhora estica. Quais os conceitos de neurolinguística? É uma, que veio de Londrina. Como usar a neurolinguística e a neurolinguística prática no dia a dia. São 3 perguntas. Ok. Bom, a gente estava falando sobre programação neurolinguística. Então, a neurolinguística, de certa forma, né, eu já estive abordando lá no início, já falando sobre isso. Então, a neurolinguística fala da nossa neurologia, como nós, através da linguagem, então, captamos informações e transferimos informações. Então, através dos nossos canais, né, seja a visão, o tato, o paladar, a audição, nós captamos informações no mundo e processamos internamente e utilizamos o nosso filtro, que é o nosso canal representacional preferencial. Então, você, Beatriz, alguém que é visual, então ele não ouve direito? Ele não sente direito? Não. Lógico, nós utilizamos todos os canais. Porém, preferencialmente, nós vamos utilizar um. Então, por exemplo, uma pessoa mais auditiva, ela vai utilizar palavras e frases que denotam que ela se comunica auditivamente. Então, por exemplo, ela diz assim, isso me soa muito bem aos ouvidos quando alguém lhe faz uma colocação. Então, a gente percebe palavras como soa ou que evocam som, sonoridade, faz parte de alguém que tem um canal preferencial da audição. Então, a linguagem dela, então, neurologicamente, ela vai captar mais palavras auditivas e ela também vai se comunicar mais utilizando palavras. Então, os símbolos linguísticos dela vão estar mais relacionados com a audição, com os sons. Enquanto que as pessoas visuais, que lhes chama a atenção o que é visto, elas vão também sempre prestar mais atenção. Então, se elas chegam no ambiente, como eu cheguei aqui nesse estúdio, já vi tantas coisas, já chamou a atenção vários detalhes. Eu tenho uma porção grande visual, né? E assim, o visual, então, ele chega e observa. O que nós percebemos, por exemplo, que o sinestésico, ele já não presta tanta atenção ao que é visto, mais ao que ele sente. Então, ele processa através do corpo. Então, a forma dele
processar neurologicamente são através dos sentidos. E ele vai se expressar também através dos sentidos. Então, ele poderá utilizar expressões do tipo, isso não me cheira bem, né? Isso está muito gostosa essa conversa, por exemplo, né? São pessoas mais sinestésicas. Então, a neurologia, a neurolinguística, ela vai nos dizer como processamos, como recebemos as informações através dos nossos canais, como processamos e vamos nos expressar através da linguagem. E a PNL destrincha isso tudo para que a gente possa nos comunicar com mais propriedade. Aí, mais uma pergunta, mais perguntas muito bem respondidas. Queria agradecer aí a Evandro Palma de Londrina, Silmara Borges, Alphaville, Cuiabá, e Carlos Augusto de Tangará da Serra, que nos enviaram essas perguntas. Muito obrigado a vocês de casa aí que participam com a gente. Gente, nós vamos para mais... Não, ainda temos mais um tempo aqui, doutora, para a gente abordar mais um tema. Sim. Vamos falar um pouco de comunicação. Ok. A gente está falando muito de Muito de comunicação. Então vamos falar agora. Mais um pouquinho. Ou então podemos falar sobre autoestima. Ok, falamos vamos falar de autoestima. Então, eu gostaria que a senhora passasse para o nosso telespectador o que é a autoestima, entendeu? Como adquirir essa autoestima, como chegar ou não cair, deixar de ter a autoestima. Ok, ótima pergunta. Então, eu vou começar esse tema te fazendo uma pergunta. A sua autoestima, ela é condicional ou incondicional? Se para você se estimar, se valorizar, depende de você conseguir o que faz, né? Ter sucesso naquilo que você faz, adquirir as coisas que você deseja, ou ter sucesso, ou ter projeção na vida. A sua autoestima, você gosta de você baseado naquilo que você consegue ter ou fazer? Se a sua resposta foi sim, a sua autoestima, então, é condicionada. O que significa isso? Bom, nós fomos educados, não ouvimos papai e mamãe falar assim, filho, estuda para você ser alguém, para você crescer, para você ter sua casa, seu carro, etc, etc. Crescemos ouvindo isso e fomos atrás, né? Fomos estudar, nos dedicamos, nos tornamos profissionais e daí a gente vai comprando brinquedos, né? Como o Michael brinca falando isso, né? Podemos comprar várias coisas. E chega lá num determinado momento, a gente olha e fala assim, puxa, mas eu continuo tendo uma autoestima baixa. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com autoestima. A autoestima é você se estimar, é você gostar de você sendo exatamente quem você é. Exatamente do jeito que você é. Aceitando suas dificuldades, aceitando ainda os aspectos que você ainda está aprendendo e aprendendo a lidar na vida. Todos nós estamos aqui nessa grande escola da vida para aprender, para evoluir. Então, nós não nascemos prontos. Se tivéssemos prontos, eu acredito que a gente nem estaria aqui. Então, quem poderá atribuir valor para a gente é a gente mesmo. O nosso valor está pela condição de sermos um ser humano.
Cada um de nós é um ser humano único. Pense, não existe duas pessoas iguais nesse mundo. Você é único, cada um de nós. E o nosso valor é por sermos esse único. Ninguém igual a mim. Então, desde o momento em que nascemos sendo valorosos, valiosos. E esse valor só nós podemos atribuir a nós mesmos. E eu sei que é maravilhoso quando as pessoas nos reconhecem, seja pelo nosso trabalho, ou na família, ou com os amigos. É muito bom ser reconhecido, valorizado. Mas isso é só um agregado. O verdadeiro valor, a verdadeira autoestima, ela vai nascer do valor que você mesmo se atribui. Então, a nossa autoestima, ela deve ser incondicional, pelo nosso valor como ser humano. Ah, Beatriz, e o ter e o fazer? Aí está em outro departamento. Então, o que faz parte o fazer? É a autoconfiança. Então, quando nós começamos, não vamos pensar na vida profissional, né? Eu fui lá no meu primeiro trabalho, no primeiro dia de trabalho. Existe momento da gente sentir mais autoconfiança perto de zero? Não tem, né? A gente não sabe como lidar, a gente não sabe como se relacionar, a gente não sabe, por mais que a gente estudou algum curso, fez algo para usar técnicas naquele trabalho, aquele primeiro dia é um sufoco para todo mundo. Só que o que acontece? À medida que você começa a executar aquela atividade, você começa a crescer pensando em termos de autoconfiança. E daqui a pouco você começa a ter uma autoconfiança sólida sobre aquilo que você já executa há algum tempo, né? Então, nós vimos nosso amigo Baroni aqui, fala com a maior desenvoltura, há quanto tempo já com o microfone na mão, se comunicando. Ele nem questiona a autoconfiança sobre essa atividade. Assim como você, com certeza, deve ter várias coisas que você já faz com tanta tranquilidade que a sua autoconfiança é alta. Agora, o que acontece com a autoconfiança é curioso. Imagina essa pessoa que entrou lá na empresa num cargo de recepcionista. Daqui a pouco ela está indo muito bem e o líder, o gerente lá, convida ela para assumir um cargo de secretária. O que vai acontecer com a autoconfiança dela? Ela vai tremer nas bases, porque agora são novas formas de fazer outras coisas. E por mais que ela já tenha uma base de conhecimento, tem coisas que ela ainda não sabe fazer. Então, nesse momento, ela sente como que fraquejar a autoconfiança. Mas daqui a pouco, à medida que vai executando, ela se torna novamente com uma autoconfiança positiva. Então, se a gente fosse representar como um gráfico, autoconfiança ia ser sempre algo que sobe e desce a cada novo desafio que você se coloca. Olha que incrível! Então, percebe como é muito diferente a autoconfiança da autoestima? E nós confundimos, fomos ensinados, às vezes, criando uma confusão. Então, o fato de eu não dar conta de fazer algo ainda não tem nada a ver com eu me amar, eu me estimar e eu me valorizar. E com relação ao ter, bom, é só uma consequência. À medida que eu vou trabalhando e tendo minhas coisas, criando, né? Eu vou criando riqueza na minha vida, eu posso ter o que eu bem quiser, não é mesmo? Aí, respondido mais uma pergunta, muito obrigado. Agradecer a Mercedes Lima de Juína, Mato Grosso, que a senhora já respondeu a pergunta dela também nessa parte de autoestima. Doutora, a gente vai para mais um breve intervalo comercial. Fique aí, nós já voltamos.
E agora eu gostaria de chamar o doutor Alexandre Veloso, ele é cirurgião plástico e vem com uma dica importante para você de casa. É com o senhor, doutor. Eu sou o Dr. Alexandre Rezende Veloso, cirurgião plástico com clínica aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu trouxe uma dica para vocês, que é uma dica muito importante a respeito do filtro solar. O filtro solar na cirurgia plástica é algo extremamente importante para paciente que vai ter alguma exposição solar, principalmente depois de 3 meses de operada. Antes disso, a gente recomenda nenhuma exposição solar ou colocar roupas com proteção UV. Mas muitas pacientes pedem para a gente, perguntam na realidade se já podem usar um biquíni, se já podem tomar um banho de sol, às vezes até algum tipo de bronzeamento. O que a gente diz é acima de 3 meses, após 3 meses de operada, a gente consegue liberar a paciente para estar se expondo ao sol, mas sempre com protetor solar, tá certo? Espero vocês aqui na clínica. É isso aí, gente. Estamos de volta. Você que chegou agora, estou tendo o prazer de receber aqui Beatriz Brim Miller. Ela é escritora, psicóloga, trainer de neurolinguística. Nós já falamos sobre vários assuntos, já abordamos aqui para vocês terem uma base PNL, neurolinguística, comunicação,
autoestima. Agora vamos falar um pouquinho de relacionamento e emoções. Antes, eu, mais uma vez, gostaria que colocasse aí na tela o banner do evento, do curso, que a doutora vai estar ministrando do dia 3 a dia 5 de março, 24 a 26 de março, 14 a 16 de abril e de 5 a 7 de maio. Está aí na tela o banner para vocês estarem entrando em contato com as redes sociais dela, tendo mais informações, tem o telefone também, tá? E corta para mim aqui, ó. Aí nós temos o livro. Esse livro aqui, que é Libertando Sua Mente em PNL, ele foi feito por vários profissionais e ele vai ser entregue para vocês nesse curso, para vocês terem um acompanhamento e conhecerem um pouco do trabalho desses profissionais. Tá bom? Doutora, vamos para o nosso último bloco. Vamos falar um pouquinho agora sobre emoções e relacionamento, tá? Eu não vou nem formular uma pergunta, porque eu queria que a senhora já entrasse no assunto e abordasse os dois temas, tá? Com esse conhecimento que a senhora tem, passando para o nosso telespectador e para mim também. Ok. Fique à vontade, doutora. Sim. Bom, eu só vou fazer um adendo, né, na sua fala. Este livro que eu entrego no curso são vários trainers do Brasil inteiro. Eu sou uma delas que escrevi um dos artigos. E esse curso, Meta PNL Practitioner, ele é um curso de 100 horas, o tempo total dele, né? E você recebe um certificado internacional da Sociedade Internacional de Neurosemântica, em inglês, inclusive, né? Bom, vamos lá. Tema emoções é um tema que eu sou apaixonada, né? Então, começamos a identificar alguns detalhes, ou diferenciar. Então, vamos pensar o seguinte. Na PNL, a gente chama de estados emocionais. E o que é um estado emocional? E como nós entramos em estados emocionais? E esse é um ponto fundamental para você aprender como lidar com as suas emoções. Então, no dia a dia, a cada momento, nós estamos num estado emocional. Por exemplo, nesse instante, como você se sente agora? Preste atenção em você. Como você está? Como está seu coração? Está mais acelerado? Está mais tranquilo? Você está relaxado? Ou você está mais agitado? Isso fala de um estado emocional. Então, o que faz com que eu esteja mais assim ou mais de outra forma, né? Então, quando eu estou no dia a dia, a cada momento, algo, por exemplo, eu estou agora tranquila e calma, aqui conversando com vocês. Imagine que alguém entrasse abruptamente aqui, falando impropérios, gesticulando. Bom, a primeira coisa, como nós estamos aqui numa sala fechada, né, e tudo organizado, a primeira coisa que a gente não espera um evento desse. Então, se alguém chegasse de repente, a primeira coisa que ia acontecer, a gente ia levar um susto. Dependendo de como essa pessoa ia estar, imagina se ela chega gritando, ou se ela tem alguma coisa na mão, né? Um porrete, uma arma. Uau! É a gente entrar numa emoção muito maior, muito mais forte. Então, se ela apenas chegasse calmamente falando alto, era uma forma. Agora, se ela de repente chega, né, agressivamente gritando, ou como nós falamos, com algo na mão, a nossa reação vai ser outra. Então, o que acontece? Algo do mundo externo, quer dizer, algo que eu estou vendo, ouvindo, eu trago para dentro da minha mente, e aqui eu tenho no meu mindset referências sobre aquilo. Então, por exemplo, chega uma pessoa armada, eu já penso
com relação a tudo que eu já tenho gravado, o que significa uma pessoa armada. Eu vou me lembrar que eu já vi pessoas serem assassinadas, eu vou me lembrar que arma pode matar, eu vou me lembrar de várias coisas que eu tenho aqui na minha mente. Então, o meu pensamento é muito rápido e eu faço uma ligação. Então, aquilo que eu estou vendo conecta aqui na minha mente. E ao eu captar isso e eu dar aquele significado, imediatamente o meu corpo vai expressar a emoção que aquele significado tem. Então, se aquilo que eu estou vendo faz com que eu sinta medo, até um medo da morte, que é um dos mais terríveis para a gente, aquilo vai me criar duas reações, que daí eu entro no meu modo de sobrevivência, né? Ou eu vou enfrentar, ou eu vou correr. Então, todo o meu corpo vai se preparar para uma ação. Agora, imagine uma coisa mais tranquila, né? No dia a dia, uma pessoa que você está atendendo, ela fala de uma forma um pouco mais ríspida com você. Imediatamente vai ativar em você, que na PNL a gente chama de gatilho, vai ativar em você algo e vai alterar o seu estado emocional. E a partir do seu estado emocional, né? Então, por exemplo, a pessoa falou de uma forma grosseira, ríspida, ativou em você, talvez consciente ou inconsciente, uma memória de um momento que você viveu algo similar. Você vai responder, ou você vai agir ou reagir em função desse gatilho que disparou. Então, se você já tinha um registro de ter sido agredido verbalmente, você vai sentir talvez raiva, vai ficar ansioso ou algo na sua neurologia vai acontecer. Então, a sua resposta, seja física, né, agredindo, partindo para cima da pessoa, ou verbal, a sua expressão, você vai comunicar para a pessoa a partir da emoção que você estiver sentindo. Agora, diferente desses exemplos, se você está andando no shopping e, de repente, quando você vê aquele seu amigo de infância, aquela pessoa querida que você há muito tempo não via, quando você vê ela vindo na sua direção, o que acontece com a sua fisiologia? Imediatamente aquele pensamento de todos aqueles momentos prazerosos, de tudo que aquela pessoa significa para você, tudo aquilo instantaneamente está aí. E você, a primeira coisa que a gente faz, abre um sorriso, nossa, olha essa pessoa, não é assim? E você tem aquele banho de alegrias prazerosas, né? Daquelas energias prazerosas no seu corpo. E você vai ao encontro dessa pessoa, dá um abraço, um beijo, conforme você se relacionava com ela ou se relaciona, não é? Então, as nossas emoções, o que vai influenciá-las? Então, primeira coisa, aquilo que acontece do lado de fora, e eu tenho uma referência interna, o significado que eu dou para aquele evento externo, vai ativar em mim uma emoção que eu já tenho ali armazenada. Segundo, a qualidade do que eu penso. Então, no dia a dia, eu estou lá sozinha, cozinhando, ou trabalhando no escritório. E, de repente, começa a pensar em algo. Então, nossa, como está a política? Nossa, esse assunto não é muito bom, mas vamos lá. Então, essa política, como será? Está gerando instabilidade? Não está gerando? E eu nessa confusão, né, dos meus pensamentos sobre o que eu acredito ou não com o momento presente, aqueles pensamentos vão gerar dentro de mim
uma carga emocional. Então, se é um pensamento mais negativo, eu vou ter uma emoção negativa, eu posso ficar inseguro, eu posso ficar ansioso, eu posso ficar temeroso, dependendo da qualidade do meu pensamento. Agora, eu estava pensando sobre aquilo e eu acho que maravilhoso, ótimo, eu vou deslanchar, vai dar tudo certo. E eu começo a pensar positivamente sobre aqueles meus projetos, aquilo que eu quero. O meu corpo vai se encher de emoções positivas, alegria, entusiasmo, etc. E a partir disso, eu vou agir ou reagir a partir de como eu estou internamente me sentindo. Então, se eu visito frequentemente emoções positivas, eu acabo me tornando aquela pessoa sempre de bem com a vida, alegre, e todo mundo adora ter pessoas assim por perto, não é mesmo? Agora, se eu sou aquela pessoa que estou sempre preocupada, pensando no que pior pode acontecer, aqueles viram um ciclo vicioso. Os neurocientistas falam, você cria um vício emocional de estar sempre indo naquele mesmo pensamento. E quando eu penso coisas ruins, coisas negativas, eu crio emoções negativas. E à medida que eu frequento seguidamente essas emoções negativas, eu vou criando no meu corpo danos ao meu sistema imunológico e à minha saúde como um todo. Agora, pensando tudo isso que eu disse, com relação aos relacionamentos. Primeiro ponto, nós gostamos de nos relacionar com pessoas que são mais alto astral, estão de bem com a vida, sempre têm uma ideia positiva, ou com pessoas que estão sempre resmungando, reclamando, com pessoas mais positivas. Então, a qualidade do que a gente pensa vai interferir no que eu sinto e no que eu falo. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma qualidade de pensamentos mais positiva, eu vou me relacionar com outro a partir disso. Se eu penso mais positivo, eu olho para o meu funcionário e acredito que ele vai fazer sempre o seu melhor. Agora, se eu sou uma pessoa mais pessimista, que acredito que o ser humano realmente não se esforça, que nada dá certo, eu vou olhar para o trabalho do outro achando que ele é um preguiçoso, que ele não está fazendo o seu melhor, etc. A qualidade do meu pensamento interfere na qualidade da minha emoção. E elas vão interferir na minha ação. E a minha ação no mundo interfere na qualidade dos meus relacionamentos. Então, se eu sou uma pessoa mais positiva, mais de bem com a vida, eu vou sempre trazer para o meu convívio, para os meus relacionamentos, pessoas assim. Porque nós naturalmente atraímos para o nosso mundo pessoas que pensam parecido conosco. Não tem aquela famosa frase que diz que a gente normalmente diga 5 pessoas que você mais convive, que vocês pensam parecidos? Sim. Não só a gente convive e procura pessoas que têm a mesma forma de pensar, as mesmas crenças, os mesmos jeitos, né? Como também a mesma forma de expressar no mundo. Uma pessoa extremamente positiva dificilmente vai escolher conviver com pessoas que estão sempre de mal. Ela pode até escolher em algum momento estar próxima para ajudar a interferir positivamente, né? Então, para fechar esse assunto, as emoções, elas são contagiosas.
Então, se você chega no seu ambiente, seja no trabalho, num grupo, na família, se você é aquela pessoa que já chega sorrindo de bem, né? Acessando um estado emocional positivo, de alegria, de esperança, de entusiasmo, você vai contagiar as pessoas à sua volta. E o contrário, se você é aquela pessoa que já chega de manhã mal-humorada, né, de mal com a vida, né, resmungando, você vai contagiar as pessoas à sua volta. Então, isso é extremamente importante para você que é um líder de equipe considerar. Porque se você é um líder que quer que a sua equipe tenha melhores resultados, você tem que cuidar da qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções. Porque é através deles que você vai se expressar com a equipe. E se você é uma pessoa mais positiva, você vai influenciar. E os resultados da equipe serão muito melhores. Existem pesquisas que demonstram sobre isso. É isso aí, tá certo. Doutora, infelizmente chegamos ao final do programa, estamos encerrando. Quero agradecer demais a você de casa pelas suas perguntas, por nos acompanhar, nos permitir entrar na sua casa, levando um pouquinho de informação sobre saúde, estética e beleza. Tivemos o prazer de receber hoje a doutora Beatriz Brim-Miller. Ela é escritora, psicóloga e trainer em neurolinguística. Abordamos vários assuntos hoje, então você que perdeu algum momento dessa entrevista, entre nas nossas redes sociais, siga nossas redes, assista na íntegra, tá bom? Lembrando, novamente falando, é importante estar sempre falando, entre dia 3 e dia 5 de março, 24 e 26 de março, 14 e 16 de abril e 5 a 7 de maio, nós teremos esse módulo, esse curso. Meta-PNL Practitioner, é um treinamento prático. E eu quero aproveitar e convidar você que gostaria de melhorar a qualidade da sua comunicação, dos seus relacionamentos, saber lidar com as suas emoções e muito mais, fazer parte dessa turma de Practitioner comigo. Venha! Tá aí, tá feito o convite, agora é pegar a oportunidade, aprender não ocupa espaço, ter conhecimento é muito importante, então vamos aprender mais, né? Doutora, como eu disse, infelizmente chegamos ao final, queria que a senhora deixasse brevemente as suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e estou à disposição no meu site, né, o beatrizbrimiller.com.br. Você tem um espaço, lá tem muito conhecimento, tem artigos, informações sobre os treinamentos e tem um espaço também para você mandar perguntas. Lá tem também meu e-mail. E fique à vontade também pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou à sua disposição. E nós do programa Show de Saúde nos colocamos à disposição para vocês também, se quiserem, perderam algum contato, alguma coisa, entre em contato com a gente que eu passo para vocês. Lembrando, você empresária do segmento Estética, Saúde e Beleza, esperamos você aqui no programa Show de Saúde, trazendo a sua marca, estando entre as principais marcas do Mato Grosso, da região Centro-Oeste, e nos ajudando a levar conhecimento para o nosso telespectador. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, doutora, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!
Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br